Olá, amiguinho! Está a começar a edição de Correio de Alegria. Para hoje teremos uma convidada especial na qual ela vai se apresentar. Olá, amiguinho. Meu nome é Rajinga Omad, sou jovem advogada do Unicef e jovem delegada do grupo Criança em Primeiro Lugar. E não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal. Pois bem, Iragia, tendo em conta que esta pandemia, já na qual você conhece, está a afetar o mundo inteiro, o que você tem a dizer, ou pensar uma mensagem assim sobre os cuidados que devemos ter com essa pandemia? Bem, em primeiro lugar, lembrar que coronavírus é uma realidade, não é? Então, como mensagem a deixar ficar, eu apelo a todos para que sigam com todas as normas de prevenção estabelecidas tanto pela OMS, assim como por todas as instituições ligadas à saúde. Vamos lavar as mãos, vamos usar as máscaras, vamos evitar sair de casa caso não tenhamos um assunto primordial. Pois bem, esse foi o conselho e a recomendação que a Iragia deixou para vocês, amiguinhos de casa. Então, Iragia, tendo em conta e atendendo que as crianças não têm o devido cuidado, elas não têm noção, elas simplesmente acham que é uma brincadeira, como fazer com que os nossos amiguinhos lá em casa possam cumprir essas regras? Bem, em primeiro lembrar que não depende apenas das crianças, mas também dos pais e dos seus irmãos, entretanto. Primeiro, se os pais não levarem a sério o coronavírus, as crianças também não irão levar a sério essa pandemia. Se os irmãos, não é, que são aqueles mais velhos, não levarem a sério também esta pandemia, as crianças também não irão levar a sério. Então, eu tenho a apelar a todos mesmo, para que adotemos todas as normas de prevenção desta pandemia para evitar que esta pandemia se alastre pelo nosso país. Ok, esta foi uma mensagem, uma recomendação da Iragia. Entretanto, Iragia, tendo em conta e atendendo que o coronavírus é uma doença de fácil contágio, que métodos podemos usar para evitar, Bem, para evitar a pandemia, em primeiro lugar, devemos evitar nos expor. Falo eu de nos expor não exposição ao sol, não exposição a, sei lá. Falo de exposição a ambientes onde estejam muitas pessoas. Vamos evitar isso, vamos ficar em casa. Caso tenhamos de ir à rua, vamos usar as máscaras, vamos usar luvas se possível, vamos lavar as nossas mãos com água e sabão e, se possível, também desinfetá-las. E para os nossos amiguinhos, não é, que gostam muito de dar abraços, gostam muito de dar beijinhos, vamos evitar fazer isso por um período. Bem, lembrar que no momento em que nós cumprimos com todas as normas de prevenção desta pandemia, nós não só salvamos a nós, como também salvamos a quem nós amamos e a quem nos ama. Regia, tenho uma pergunta. As crianças podem usar as máscaras ou nem por isso? Bem, as crianças, não é, têm uma faixa etária que eu acredito que já possam usar. Falo eu às crianças maiores de 2 anos de idade. Eu acredito que elas já possam usar essas máscaras, mas não de forma frequente, porque até certo ponto aquela máscara chega a causar um afogamento, não é? Sim. Ok. Vamos a um intervalo e não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal. Eu valorizo a minha cultura e por isso trago um programa tipicamente zambiano para ti. Programa este que traz para ti muita música, animação, jogos, conversa e, acima de tudo, muito entretenimento da província de Zambésia. Domingo sim, cá na ZTV, brevemente. Olá, família, vem aí o programa Estrelas da Nossa Terra. Um programa repleto de bate-papo, grandes revelações bombásticas do seu artista favorito, muita música, muito entretenimento, muita palavra amiga. Tudo isso e muito mais, aqui no seu canal. Confira todos os sábados pelas 16 horas, canal ZTV. Não perca! Voltamos ao nosso curto intervalo. Regia, fora da pandemia, fora desta conversa, temos que brincar um pouco, levando em consideração que esse programa é da criança. Que tal fazermos um jogo? Qual jogo? Pensei numa brincadeira muito assim.
Vamos fazer mímicas. Já que não podemos nos mexer tanto assim, vamos fazer mímicas. Animais, imitando animais, sons assim. Você pode começar e eu adivinho. Tá bem, não tem problemas. Tá bom. Escolha um animal, eu vou tentar adivinhar. Deixa-me cá ver. Uma serpente. Certa resposta. Agora é minha vez. Peço para pegar. É um macaco. É muita brincadeira, mas não saindo do nosso tema, que é a pandemia que está a atacar o mundo inteiro. Lá vai mais uma pergunta. É necessário que tomemos limão, porque eu estou a ouvir um zum daí, que há limão, é porque ferver água, sei lá o quê. Então podes tirar essa dúvida aos amiguinhos lá em casa. Bem, em primeiro lugar, lembrar que eu não sou da saúde, mas pelo conhecimento que tenho, dizer que o limão, ele fortifica o nosso sistema imunológico. Então, eu acredito que consumindo o limão, sim, podemos já até combater esta pandemia, mas não é a principal norma de prevenção e não é aconselhável seguir com uma norma que a saúde, não é, o sistema de saúde não recomenda. Então, pode até ser uma medida de prevenção, mas visto que o sistema de saúde não recomenda, eu não deixaria ficar aqui como sendo uma principal prevenção. Ok. Pois bem, a Regia já deixou o seu pensar quanto a isso. E você, amiguinho aí em casa, não se esqueça de lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Se ao caso não tiver... não se esqueça de lavar as mãos frequentemente com álcool. Se não tiver, lave com água e sabão. Ou pode ser até com cinza e folhas de eucalipto. Eu ouvi dizer. Regia, sendo tu criança... que mensagem, que passar você tem a deixar para aquelas crianças de uma maneira que elas possam brincar em casa sem que precisem sair fora se exporem à pandemia? Bem, em primeiro lugar, dizer que casa é casa, não é? Cada criança deve se sentir confortável em sua casa, em primeiro lugar, para que possa se sentir confortável em outros locais. Então, os pais devem apoiar as crianças nesse momento de adaptação ao meio ambiente onde elas brincam, proporcionar a elas brincadeiras ou mostrar meios no qual elas possam optar, não é? Recomendações daqueles meninos que vivem na rua. Em primeiro lugar, antes de recomendar aos meninos que vivem na rua, deixaria ficar uma recomendação a todos nós, não é? Que não deixássemos de fora os meninos que vivem na rua quanto aos métodos de prevenção. Em primeiro lugar, temos que garantir conhecimento neles, não é? Garantir que eles tenham informações suficientes sobre as medidas de prevenção desta pandemia. E aos meninos que já têm essa informação, mas vivem na rua e não têm como se prevenir comprando máscara, não tem água potável para lavar as mãos, nem sabão, muito menos álcool, que criem um outro método. Em quase todas as instituições tem lá um balde e um sabão, pelo menos, para lavar as mãos. Não seria mal se eles também optassem por lavar as mãos nessas instituições, né? Desde que as instituições também colaborem, porque a saúde de um miúdo de rua, que vive na rua é a saúde de várias pessoas, não é? Se um miúdo que vive na rua estiver infectado por esta pandemia, o coronavírus, entrar em um lugar onde as pessoas não estão infectadas e pegar alguma coisa, as pessoas que não estão infectadas também correm um risco. Então, por que não nos prevenirmos? Por que não garantirmos a saúde destes miúdos que vivem na rua para garantirmos também a nossa saúde? Muito bem, para os miúdos que vivem na rua, atendendo que alguns deles são ignorantes, porque vejo algumas pessoas a fazerem um grupinho para ajudar aqueles miúdos de rua com alimentação, água potável, com um balde de água, pondo lá onde eles ficam. Então, tem miúdos que são ignorantes. O que fazer?
Na verdade, a ignorância não só parte dos miúdos que vivem na rua, não é? Então, para que haja ignorância, há sempre um estímulo, não é? Que leva a haver essa ignorância. Se nos dirigirmos a eles de bom tom, eles sempre obedecem àquilo que nós falamos. Se eles têm recurso, não há por que eles evitarem. Agora, imagina que tu sabes que eu moro na rua e me dizes, tens que passar álcool desinfetante para entrar na minha loja. Desculpa, eu também vou ser ignorante contigo, porque tu sabes que eu não tenho nem água para beber. Onde é que eu trarei esse álcool desinfetante? Então, se tu, por exemplo, me dás o álcool desinfetante e dizes, tens aqui esse álcool, antes de entrar numa loja, passe nas mãos, eu vou passar. Então, a ignorância vem sempre de um estímulo. Caso haja ignorância na parte destes miúdos, tentemos também observar o nosso comportamento antes de julgar o comportamento deles. Muito bem, Ragia. Levando em consideração que não nasceste assim, tiveste uma infância, qual era a brincadeira que, quando criança, tu gostavas? Bem, quando criança eu gostava de me socializar, não é? Então as brincadeiras geralmente envolviam muitos amigos. Nós gostávamos de cantar, gostávamos de dançar, gostávamos de brincar na areia. Então, nesse exato momento eu não deixo ficar como recomendação nenhuma dessas brincadeiras, porque estamos em um tempo um pouco complicado, né? Estamos em um estado de emergência. Então, temos que adotar novas modalidades de satisfazer esse nosso lado brincalhão. Então, nesse momento eu deixaria ficar também aos amiguinhos que querem brincar, podem adotar aquela brincadeira do nome terra, como vulgarmente chamamos. Podemos estudar, que também é uma boa brincadeira porque não traz consequências negativas. Podemos também brincar com os nossos bonecos, para quem tem, para quem não tem pode aprender a criar brinquedos nesse período. E também aconselhar as crianças não só brincar, como crianças vocês têm direito, também têm deveres. Tem que ajudar os pais lá em casa. Quando a mãe manda, você faz, não resmunga. E nossa mãe temos que obedecer. Atendendo o que você disse, gostas de cantar? Pode cantar um cheirinho só para nós, para vermos se de verdade cantava bem, se de verdade cantavas. Pode cantar para nós? Sim, eu posso. Esteja à vontade. Eu não sou boa nisso. Mas como eu disse que gostava de brincar de canto e dança, eu tenho que deixar ficar aqui, né? Então, tem uma música, uma canção que eu gosto. Não é necessário. Eu gosto já faz anos. Então, é assim. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Eu creio que você deveria ser uma cantora. Tens um ótimo potencial para estar. Eu não acredito nisso. Não me faça mentir 2 vezes. Eu não acredito nisso. Eu também vou falar um pouco de mim. Quando eu estava numa idade muito assim, a brincadeira que eu mais gostava era muito simples, uma brincadeira que não era precisa de tanta gente, só precisava de 2. Como é que chamamos praticamente? Posso violar, atenção, jogos de assim muito simples e que animavam muito, né? Não sei se podemos fazer ou por causa do coronavírus, manter o contato, não sei lá, muito bom. O que achas? Já estamos no final da edição de hoje. Regia, uma palavra, como posso dizer, uma palavra-chave, um conselho amigo que deixa para todos os amiguinhos que estão nos assistir. Bem, visto que estamos em um período de emergência, as recomendações que eu deixo ficar são principalmente ligadas ao estado de emergência e à pandemia, não é, que assola o nosso país, assim como vários outros países, por que não dizer ao mundo, não é, de forma geral. Então, eu apelo a todos para que levemos a sério esta pandemia, para que possamos nos prevenir e prevenir a quem nós amamos também. Dizer que desde o momento que um adulto
passa a ser ignorante, estará a destruir todo Moçambique de forma muito gravitacional. Então, vamos lavar as mãos, vamos nos desinfetar, se possível, vamos usar máscaras, vamos evitar nos expor em ambientes onde tenham muitas pessoas, vamos evitar convívios assim com amigos, não é o tempo. Vamos deixar para depois, não é? Quando chegar o momento, vamos recompensar esse período que ficamos sem os nossos amigos. Claramente. E assim termina a edição de hoje, Correio de Alegria.